Jornal Gente. Agora 8h22, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós vamos conversar com o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia, obrigada por falar com a Rádio Bandeirantes. Maior prazer, um grande bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Foi a divulgação do PIB de 2021, ocorreu no finalzinho da semana passada pelo IBGE, resultado fechado do PIB, crescimento de 4,6%. Aí saiu da recessão técnica no quarto trimestre, que teve um resultado um pouco melhor do que era esperado. Com esse resultado de 4,6% de crescimento do PIB brasileiro, as perdas que ocorreram no ano anterior, de 2020, foram repostas e superadas, porque a queda de 2020 havia ficado na casa dos 3,9%. Que análise o senhor, como integrante do Ministério da Economia, faz dos números fechados do PIB, secretário? Bom, primeiro, que foi uma grande vitória de política econômica. Então, quando você olha que ocorreram 4 choques negativos de oferta no país, ocorreram no Brasil e no mundo inteiro, a pandemia e a quebra das cadeias globais de produção. Mas 2 outros choques ocorreram só no Brasil, que foi a maior crise hídrica em quase um século e o maior choque negativo do agro em quase uma década, em decorrência das secas e geadas. Eu gostaria de ressaltar que não foi uma pequena surpresa, não, como você mencionou. O mercado estava esperando, na margem, um crescimento entre 0,1 e 0,2, e o crescimento foi de 0,5, ou seja, bem acima do que o mercado estava esperando, e pode apostar, já já as pessoas começam a rever as expectativas de crescimento para esse ano para cima. Veio agora a guerra com a Rússia, isso preocupa um pouco, mas não fosse isso, já estava todo mundo aumentando e bem as expectativas para crescimento desse ano. Repito, uma grande vitória de política econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes e com o apoio decisivo do presidente Jair Bolsonaro. Doutor Saxida, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Agora, nos últimos dias, na semana passada, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele esteve nos Estados Unidos, fez algumas palestras, conversei com diplomatas e também com um empresário que assistiu a uma dessas palestras, e tem uma coisa interessante, ele começa as palestras, eu acho que deve ser um mote permanente, sobretudo quando ele vai ao exterior, com a seguinte frase: olha, vocês estão muito mal informados sobre o Brasil. É assim que ele começa. E ele, no final da palestra, ele acaba deixando todo mundo muito entusiasmado com os números que ele passa sobre o desempenho da economia brasileira, as perspectivas, os números do investimento, né? O IPEA divulgou no fim de semana também que os investimentos cresceram 17,2% no Brasil durante o ano de 2021, houve uma redução no desemprego, enfim, tem uma série de números aí que o ministro usa. Eu queria que o senhor explicasse isso. Por que é que nós todos estamos, não só lá fora, mas também aqui, né, tão mal informados sobre o Brasil? Bom, eu respeito as diversas opiniões distintas que tem, principalmente no que concerne a alguns bancos. Eles me parecem bem mais pessimistas do que os números que eu tenho indicam. E também porque o que esse governo fez foi uma revolução em política econômica. Nós não estamos anunciando mais lá o plano cruzado, o plano verão, o plano não sei mais o quê, que eram aqueles grandes planos econômicos que especificavam até quantos ovos a galinha tinha que botar. O que nós estamos fazendo é um moderno planejamento econômico via mercado, melhorando marcos legais, aumentando a segurança jurídica, com uma política de concessões que busca mais atrair investimento privado do que recursos para o Tesouro, ou seja, que busca aumentar a eficiência alocativa, uma política de abertura econômica. Foram 6 reduções tributárias nesse período, a última agora a redução de 25% do IPI. Então esse é um moderno planejamento via mercado, com políticas horizontais, permanentes, para todos. Aqui ninguém escolhe quem é o campeão nacional. É o investimento indo para onde ele é mais eficiente. Um número que pouca gente comenta é que o crédito livre, que em dezembro de 2015 era 51%, hoje é 60%. O crédito dos bancos privados, que em dezembro de 2015 era 44%, hoje é 57%.
Ou seja, é um investimento privado sendo financiado por bancos privados e pelo crédito livre. Então, o investimento ele vai para onde ele gera mais crescimento. Tudo isso são revoluções subterrâneas que nós estamos fazendo e que muitos analistas têm dificuldade de analisar. Por exemplo, hoje o governo brasileiro tem menos funcionários do que tinha em 2011. Tudo isso passa despercebido do grande público. Mas quando você vai somando essas ações, o resultado é essa grande vitória de política econômica que tivemos. Secretário, o FMI continua mal informado, então, com relação aos crescimentos do Brasil e as possibilidades, porque o último levantamento deles coloca como média mundial para 2021 5,9 e o Brasil, a estimativa deles é de 4,7. Média, ou seja, a média do mundo maior do que o resultado do Brasil. E para 2022, a média do mundo estimada pelo FMI é 4,4 e do Brasil é 0,3. O erro deles vai ser assim tão grande a ponto da gente chegar na média mundial, como eles estão colocando aqui? Olha, eu conversei com alguns representantes do FMI, eu expresso aqui o respeito que tenho por eles, mas eu conversei com eles em 2020. Eles falaram que o PIB brasileiro ia cair 9,1%. Eu falei, vai cair abaixo de 5%, vocês estão errados. Caiu 3,9%. Em 2021 eu voltei a falar com eles. Falei assim, olha, estou achando que vem mais forte do que vocês têm indicado nos relatórios. E efetivamente veio mais forte. Então, nós continuamos dando a resposta dentro de campo. Por exemplo, em vez de a gente olhar o que o FMI está projetando, vamos olhar o que aconteceu. Vamos pegar o período da pandemia, 2021. Do G7, do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, só os Estados Unidos cresceu mais que o Brasil. Todos os outros 6 países, o Brasil cresceu mais. E não é só isso, não. Se você pegar o G7 mais o Brasil, só o Brasil e os Estados Unidos têm média de crescimento positiva no período 2021. Todos os outros 6 países estão negativos. O Brasil cresceu no período 2020-21 0,6%. A mediana do G7 foi uma queda de 2,2%. Então é assim, nós continuamos dando a resposta dentro de campo. Eles falam, e no final do ano vai estar todo mundo convergindo para crescimento bem mais alto do que está agora. Adolfo Saxida, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. E eu queria perguntar para o senhor justamente sobre perspectivas para 2022. Nesse momento, eu imagino a dificuldade que é se traçar algum tipo de cenário com tantas variáveis em aberto no mundo e o Brasil dentro desse contexto. Mas com as informações que a gente tem agora, até esse momento, sobre conflito na Ucrânia, sobre as perspectivas para a economia mundial de 2022, quais são as variáveis com que o governo brasileiro trabalha para esse ano? Tem que ficar claro que o Brasil se alinhou às grandes democracias ocidentais. Nós votamos por 3 vezes com as democracias ocidentais na ONU, condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nem todo país do mundo fez isso. Então, o que eu acredito que irá acontecer é que o investimento irá migrar de lugares não tão confiáveis para lugares mais confiáveis. E o Brasil é o grande porto seguro para o investimento nesse momento. Nós aprovamos o novo marco do gás, o novo marco da cabotagem, a legislação do 5G, um banco central autônomo, uma nova lei cambial, ou seja, vários e importantes novos marcos legais que aumentam a segurança jurídica e atraem mais investimento privado. E agora, em parceria com o Congresso Nacional, tenho certeza que nós vamos melhorar o mercado de capitais e o mercado de crédito brasileiro, aprovando um novo marco de garantias, a medida provisória de registros públicos e o PL de debêntures incentivadas e, quem sabe, conseguir avançar na privatização dos Correios. Com essas medidas, o Brasil vai atrair cada vez mais investimento privado. E atraindo mais investimento privado, a própria taxa de câmbio cai e nós temos um ciclo positivo de crescimento econômico na economia brasileira, ciclo sustentado e investimento privado e pela retomada do emprego. Secretário, tem um comportamento aí do Brasil. O brasileiro tem aquele comportamento que é histórico, cultural, talvez, né, de autodepreciação, né? Que tudo aqui é ruim, ou assim, nada é bom como parece. É positivo, mas olha, tem aí um porém e tal. Bom, eu vi esses dias uma colagem muito interessante de manchetes de veículos de comunicação aqui no Brasil,
que apontam uma coisa muito nessa direção, né? Aí tem lá um dos principais portais do Brasil, deu assim a questão do PIB. O PIB marca a normalização da economia, mas mostra a falta de fôlego para ir além, dizem economistas. Aí você pega já aqui um veículo de comunicação da área de imprensa econômica, né? Viés é de alta para o PIB em 2022, mas guerra pode ter efeito nulo, diz o Banco Itaú. Aí vem outra manchete aqui. Confiança do crédito do comércio melhora, mas a situação atual reflete blá, blá, blá. Aí o país já recuperou 89% do PIB, da perda do PIB provocada pela pandemia, mas a retomada não deve acabar. Então tem sempre um mas aí que derruba a notícia positiva, né? A gente percebe quando tem assim, o PIB cresceu lá para os 4,6, 4,7, aparentemente já tem uma turma aí que corre direto para o divã do analista, é impressionante, né? Então eu queria saber o seguinte, de que maneira isso, vocês no governo, como recebem esse tipo de coisa, né? Quer dizer, tem ali olha, conquistamos aquele número que esperávamos, aliás, foi melhor do que a gente esperava, etc. Quando pega o jornal, está lá um mas que destrói ou que desclassifica, digamos assim, o que há de mais positivo. Como é que isso impacta no ânimo da equipe econômica? Olha, tem gente que cai sob pressão, tem gente que cresce sob pressão. Eu adoro pressão, então, honestamente, posso falar à vontade. Eu adoro o que aconteceu em 2020, que eu falei que ia cair bem menos que o mercado, passaram o ano inteiro esculhambando, certo. Em 2021 eu falei que ia crescer mais, passaram o ano também me dando uma esculhambada, e no final estava certo. Então, esse aqui é o time que dá a resposta dentro de campo. Em 2021 vai ser a mesma coisa. De novo, não é nem maldade, eu acho, das pessoas, é que elas não notaram essa grande revolução de política econômica que nós fizemos. Nós estamos mexendo nos microfundamentos da economia, exatamente como sugerido pelo Prêmio Nobel de Economia, Robert Lucas, que é o quê? Nós estamos melhorando os incentivos, melhorando a segurança jurídica, atraindo investimento privado, corrigindo a má alocação de recursos, abrindo a economia, reduzindo a carga tributária. Então, são várias medidas que uma pessoa, de repente, não consegue analisá-las no conjunto. Mas quem tem uma formação de equilíbrio geral um pouco mais sólida, ele nota a grande evolução que nós estamos fazendo. E aqui vai um recado para todos os meus amigos da Band. Aqui é a seleção de 94. Da seleção brasileira de 94 vai lembrar desse time. Era sempre assim, o Brasil ganhou, mas agora vai perder. O Brasil ganhou, mas agora vai perder. E no final, nós voltamos com o título mundial. Aqui, meu amigo, nós temos o Romário, o melhor ministro da economia da história brasileira, com o presidente Bolsonaro, que nos apoia fortemente. Então, podem ter certeza que vamos dar a resposta dentro de campo. Doutor Sachida, vamos voltar de Nárnia para o Brasil. O cenário mais danoso que está sendo estudado pelo próprio Ministério da Economia, em termos de política fiscal, com aquilo tudo que está sendo votado no Congresso de alteração de valores de combustível, regras de combustível e outras propostas de emenda constitucional e também de redução de impostos, teve a do IPI anunciada na semana passada. Se tudo passar da maneira que está, a consultoria diz que o impacto fiscal vai ser de 250 bilhões de reais. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum em tirar dinheiro do fiscal para passar para o público em que precisa. Mas vocês veem, a defesa sempre forte desta equipe econômica que o senhor chamou de seleção de 94 foi de consertar as contas públicas, mesmo em circunstâncias como nós tivemos, por exemplo, do início da pandemia, que o Ministério da Economia queria dar R$200 de auxílio emergencial e foi o Congresso Nacional que levou para 600. Eu quero saber do senhor qual vai ser a postura e qual é o trabalho que o Ministério vai fazer com relação a essas possibilidades de aumento do buraco fiscal.
Porque o aumento do buraco fiscal vai representar mais dinheiro na mão das pessoas ou menos gastos, por exemplo, com combustíveis. O Ministério, a nossa seleção de 1994, vai lutar contra ou a favor? Bom, primeiro eu convido a voltar você de Nárnia, né? Eu acho que você está num mundo que não existe. Então, acho importante nós olharmos os dados. Os dados é o mundo que existe. O mundo que existe é aquele onde nós fizemos o maior ajuste fiscal. Se você pegar dados do FMI de 1981 para mais de 100 países para cá, o Brasil é um dos países que fez um dos maiores ajustes fiscais de um ano para outro. A dívida PIB em 8,3 pontos percentuais. Nós vamos terminar esse governo gastando menos do que quando começamos. A conta de previdência foi reduzida, o gasto com o pessoal foi reduzido, o gasto com juros foi reduzido. Então, nós temos toda uma preocupação com a consolidação fiscal, não porque isso é uma questão de ideologia, mas porque quando você tem um lado fiscal sólido, o risco país cai. Quando o risco país cai, você atrai mais recursos para o país, atrai mais investimento, a taxa de câmbio cai, a própria inflação cai, o Banco Central pode abaixar os juros e nós temos mais crescimento, mais renda para o brasileiro. Então, a consolidação fiscal, ela não é uma questão de ideologia, ela é uma questão de trabalhar em prol da população brasileira, principalmente dos mais pobres, que são os que mais sofrem com desemprego e inflação. Agora, nós estamos nos confrontando com uma demanda legítima da sociedade brasileira e legítima do Congresso. O preço dos combustíveis realmente está muito elevado. Agora, cabe a nós, no Ministério da Economia, mostrar que determinadas soluções elas vão dar o resultado oposto ao que você queria. Por exemplo, às vezes um deputado, um senador, na melhor das boas intenções, ele propõe um projeto de lei que vai diminuir o preço dos combustíveis. Só que você aí tem vários efeitos que atuam conjuntamente, que no final, o preço dos combustíveis, em vez de diminuir, aumenta. Então, aqui no Ministério da Economia, nós não somos contra uma proposta porque foi determinada pessoa que apresentou ou por ideologia. Nós somos contra ou a favor de determinada proposta, olhando se ela favorece ou não a população brasileira. Então, uma medida econômica ela tem que ser julgada não pela ideia exclusiva dela, ela tem que ser julgada pela ideia e pelo resultado que ela apresenta. Então, medidas que diminuam estruturar combustíveis, é claro que nós iremos aprovar. E tenho certeza, contamos com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do Congresso Nacional. Adolfo Saxida é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, está ao vivo aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Eu queria perguntar para o senhor, secretário, sobre consequências da política de juros. É claro que a decisão sobre taxa de juros cabe ao Banco Central e hoje a taxa Selic está na casa do 10,75% ao ano e seio durante todo o ano de 2021, numa estratégia de forte alta, reunião seguida de reunião do Copom. Que tipo de consequência o senhor, como integrante do Ministério da Economia, enxerga para os juros altos nesse momento aqui na economia brasileira? O BC diz que vai controlar a inflação, mas juro alto também inibe investimento. Como é que fica essa equação? Eu prefiro não comentar diretamente a questão dos juros, é uma questão mais atrelada ao Banco Central. O que eu posso dizer é que a inflação é o grande inimigo da população mais pobre. Então é fundamental combatermos a inflação. Tenho certeza que o Banco Central fará o trabalho dele e nós, pelo nosso lado, continuamos fazendo o nosso trabalho. Qual é? Consolidar o lado fiscal da economia e aprovar reformas para o mercado. Por quê? Porque atrair o investimento privado nesse momento é a melhor resposta de política econômica que nós podemos dar para o cenário internacional. Ou seja, temos que mostrar que o Brasil é um porto seguro para o investimento internacional. E, além disso, é a maior fronteira de concessões do mundo hoje. Então, quando você olha todo o rol de concessões que estão na mesa esse ano, a privatização da Eletrobras e, com um pouco de boa vontade e apoio do Congresso Nacional, também a privatização dos Correios, vamos atrair muito investimento privado e acho que essa é a melhor resposta que nós podemos dar. Doutor Saxida, nessa questão dos combustíveis, nós temos um problema aí que eu gostaria que o senhor posicionasse, enfim, de que lado está o governo, ou que planeja o governo em relação a isso, que se trata que é exatamente essa autonomia da Petrobras de definir o preço que lhe convém
para os combustíveis, né? O lucro líquido de 106 qualquer coisa, mais de 106 bilhões de reais no ano passado, é uma demonstração, uma prova de que a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis muito além do necessário, né? E exatamente impactando no bolso do cidadão, dificultando, até inviabilizando profissões, negócios, pessoas que dependem diretamente do combustível como insumo para o desenvolvimento da sua atividade econômica, simplesmente quebrou, né, porque não tem como sustentar uma situação como essa em que a Petrobras aumenta o preço dos combustíveis, alegando vários pretextos, inclusive pagamento de dívida, de maneira incontrolada, né, de maneira que ninguém pode mexer nisso, porque se mexer é um escândalo, cai o governo, como eu disse aqui agora há pouco. Então, assim, aí o Congresso está discutindo redução, unificação do ICMS, coisas assim, que podem certamente impactar em alguns centavinhos ali a menos no preço do combustível, mas a questão central, que é essa autonomia da Petrobras, a Petrobras agir no exercício do monopólio, né? E como se fosse uma empresa privada, né, determinando os seus preços, é como o cara que tem a única padaria lá do município lá longínquo e coloca o quilo do pão a R$50. E porque não tem concorrência e ninguém pode fazer nada com relação àquilo. Quer dizer, qual a estratégia do governo para enfrentar uma situação como essa? Bom, essa é uma pergunta delicada. E assim, nós temos que separar o que são questões conjunturais do que são questões estruturais. Em primeiro lugar, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem razão num ponto. Existe um problema tributário muito sério associado ao ICMS dos combustíveis. Isso é um problema e tem que ser endereçado. Isso é uma questão estrutural. Além dessa questão estrutural do ICMS, tem outra questão relativa à Transpetro. É outra questão estrutural. Então, existem algumas questões estruturais nesse mercado que nós temos que avançar, porque é assim que nós vamos reduzir de maneira contínua e estrutural o preço dos combustíveis. Agora, existem outras medidas que não me parecem tão adequadas. Agora, você colocou um ponto que eu acho importante. A Petrobras tem que decidir se ela é pública ou se ela é privada. Eu enxergo a Petrobras como uma empresa privada. Então, como uma empresa privada, não cabe ao governo fixar preço. A Petrobras é livre para isso. Agora, é um monopólio. Um monopólio, ele tem que se submeter a algumas regras concorrenciais que existem no Brasil. Mas, de novo, eu acho que o fundamental é não cometer erros do passado. Vamos tentar avançar de maneira estrutural. Eu peço desculpas para não ser mais explícito nesse assunto, mas ele está em discussão internamente ainda no Ministério. Vou tentar tirar mais um pouquinho do senhor aqui, secretário. Hoje o petróleo bateu em $135 durante a madrugada, agora, nesse momento, 128. Obviamente que é um patamar que não era esperado por ninguém, nem quando começou a surgir possibilidade de guerra na Ucrânia, se falava em 120. Se o petróleo se estabilizar, mesmo que por um tempo, num patamar ou próximo disso, ou acima de 120%, acima de $120, como é que a nossa inflação vai reagir? Como é que a gente vai conseguir lidar com um valor como esse? Bom, existem fatores que estão ao nosso controle e fatores que não estão no nosso controle. O cenário internacional, ele está longe do controle do governo brasileiro. O que está no nosso controle hoje é mostrar que o Brasil é o grande porto seguro do investimento internacional. É mostrar que o governo brasileiro, por 3 vezes na ONU, condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. É mostrar que o governo brasileiro está emitindo vistos para os refugiados ucranianos. Ou seja, o Brasil está alinhado às grandes democracias ocidentais. Nós temos marcos legais mais modernos que dão toda a segurança jurídica. Temos um programa forte de concessões e privatizações. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é melhorar o nosso mercado de capitais, melhorar o nosso mercado de crédito, para atrair cada vez mais investimento privado, e com mais investimento privado, que vai sair da Rússia nesse momento, vai sair de outros países que estão em algumas regiões conflituosas e estão procurando um porto seguro. E se nós tivermos a sabedoria e serenidade de mostrar que o Brasil é esse porto seguro, o investimento vem para cá
E mesmo com o aumento do barril, a taxa de câmbio compensa, ela cai. E caindo a taxa de câmbio, esse aumento não será tão pesado assim. Isso é o que é possível ser feito hoje. Agora, é claro, nós temos que olhar também para a evolução, para a duração desse conflito. Então, vamos aguardar um pouco mais, com toda a serenidade, o Ministério presta muita atenção nisso, e dependendo da duração, da escalada do conflito, certamente vamos ter que olhar de outros ângulos. Olha, eu queria agradecer muito a entrevista concedida pelo Adolfo Saxida, que é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. Doutor Saxida, obrigada, pela conversa aqui com os ouvintes da